Olá, estamos aqui no Festival Imaginações. Meu nome é Isabelle Barreto, eu sou aluna, mestrando em mídias criativas na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou hoje aqui com Mônica Clemos, a minha colega de mestrado, e também com Alexandre Vargas, que é o nosso convidado e também expositor. Convidado dessa espiral de conversa de hoje. O Alexandre Vargas é diretor artístico, coordenador geral e curador do Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. É diretor do Intercena, programa de internacionalização das artes cênicas do Estado do Rio Grande do Sul, diretor da Bienal de Dramaturgia Corpo Santo e da AV Consultoria Cultura e Arte. Bem-vindo, Alexandre Vargas, para a nossa espiral de conversa da Galeria Heterotopias, e bem-vindo a todos também, e todas que vão nos assistir aqui no Festival Imaginações. Obrigado pelo convite, prazer participar. Alexandre, a minha primeira pergunta tem relação com o nome da galeria que nós escolhemos, Heterotopias, muito em relação com o termo Foucaultiano de lugar outro, né? A gente está no lugar mesmo, tem um lugar outro, e por conta da pandemia, quase tudo é lugar outro, né? Exceto o lugar onde a gente se protege, quase tudo é lugar outro. Mas você, dentro da tua atividade curatorial, você utilizou o teatro em lugares outros, assim como cemitérios, como bordéis. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, o que ela te acrescentou, quais foram as curiosidades que você encontrou, e se você ainda pretende levar adiante um projeto que não seja nem rua, nem dentro de uma sala de espetáculo de teatro. Mônica, foi quase uma necessidade assim de reinventar, sabe? E reinventar a partir da imaginação. Comecei a ficar um pouco incomodado com, digamos assim, esse lugar comum da utilização da rua como único espaço de apresentação de espetáculos, né? Só que, para sair disso, era necessário olhar para a cidade de uma outra maneira, olhar para esses lugares de uma outra forma ou até de outro lugar, né? E aí eu associo um pouco a questão da fronteira com que tu fala, tá? A fronteira na arte. A fronteira na arte não é o muro que o Trump coloca para dividir México e Estados Unidos. A fronteira na arte é a fronteira do risco, é a fronteira da aproximação, é aonde tu te lança a desafios, aonde tu rompe contigo mesmo e quer se aproximar de uma outra pessoa, de uma outra cultura, de um outro saber. Então, eu acho que na arte a fronteira tem essa característica de aproximação, de união e não de separação geopolítica e dominação de território ou preservação de bens. E para eu conseguir sair daquilo que também estava condicionado na minha maneira de fazer, era necessário eu mergulhar, digamos assim, na imaginação, no simbólico, na leitura que as pessoas... um certo olhar de representação que o cidadão faz dos espaços da sua cidade. E aí eu dou o exemplo dessa questão do bordel, que é construído no imaginário de muitas pessoas como um espaço quente, aflorado, altamente sexual, mas quando tu chega perto disso, tu vê que é um lugar frio, deprimido. Ele tem uma outra característica,
Mas no imaginário desse espaço é construído outra coisa, né? E era quase que uma necessidade vital para a sobrevivência do festival descobrir esses outros espaços de significação dentro da cidade. E isso virou uma espécie de álibi, digamos assim, especificamente nessa questão do bordel, que aqui é chamado Tia Carmen, uma casa de swing, tá? É a oportunidade, é o álibi perfeito para quem quiser ir lá e não pode, não quer, enfim, com todas as suas questões. E era isso que aconteceu, isso que, digamos assim, é maravilhoso, né, de proporcionar, de experimentar, né? Um outro espaço era o espaço lá do cemitério, da Santa Casa, né, que é uma espécie de museu a céu aberto, assim, né, onde as grandes personalidades do Rio Grande do Sul, políticos, artistas, personalidades fortes que constituíram esse estado, e que muitos são nomes de rua, estão enterrados lá. E aí, quando foi para lá um espetáculo do Shakespeare, de uns argentinos maravilhosamente malucos que fazem improvisação do Shakespeare, pedindo para o público o que se faz e eles encenam na hora. Mas o dia a dia, o cotidiano, a presença do público, os fatos que vão acontecendo na cidade, tudo isso se plasma com o que está acontecendo ali, ao vivo, né? Então, tristemente, nessa pequena temporada que esse grupo fez lá, teve um assassinato de uma menina, de uma estagiária da Biblioteca Pública, do Centro Cultural, aqui de Porto Alegre. E, coincidentemente, o coordenador de artes cênicas, que trabalha no mesmo complexo cultural, foi assistir o espetáculo, viu uma pequena multidão, saiu atrás dessa multidão, e ele desconfia que talvez não é ali o espetáculo, e pergunta para alguém, é aqui o espetáculo de teatro? E aí dizem, não, aqui é o velório da menina que tinha sido baleada. Ela foi... o pai e ela chegaram em casa, e aí, no tempo de abrir o portão, eles foram assaltados, a menina levou um tiro e faleceu. O que se contrasta aí, né? Aquele espaço do cemitério no qual as pessoas foram ver o espetáculo e muitas saíam no meio do espetáculo, dos túmulos, e tirar foto e namorar. Elas queriam viver aquele espaço porque era um cemitério e era à noite, e aí tem todas as suas fantasias que a gente pode imaginar. Então, o que contrastou ali foi identificar naquele espaço, que é um museu a céu aberto, onde aquelas personalidades estão enterradas e constitui a história do Rio Grande do Sul, e a não chance de uma pessoa que está construindo a sua vida, ela não tem chance de se formar, ela não tem chance de levar adiante, e é esse espaço hoje que é ocupado naquele território. Então, aí nós temos um contraste, e aí o que eu vou chamar de rua dilatada, né? Quer dizer, uma outra percepção dos nossos espaços públicos. E aí, naturalmente, se abre, assim, na minha percepção de curador e de fazedor de teatro, coordenador do festival, uma galeria de espaços múltiplas e em plena transformação sempre, né? Então, todo esse movimento do contexto social, ele também vai redefinindo esses lugares em outros lugares.
Tem um componente que surge aí, que é a curiosidade também, né, Alexandre? Quer dizer, para além do conteúdo, você tem uma curiosidade em espaços onde não se circula normalmente, mas que se tem, como você falou, passa pelo imaginário, isso ou aquilo, e é meio como que a pessoa quer uma comprovação, né? Estive aqui, né? Como um lugar de pertença também, né? Um lugar de pertença, né? Sim, e um lugar de, acho que de saborear também, sabe? De degustar a sua maneira naquela situação bem específica, digamos assim, numa realidade autônoma, que é um espetáculo que a gente está propondo nesses lugares, né? Mas a relação do público nesses lugares não é uma relação, por exemplo, de ida a um teatro para ver um espetáculo. É a ida àquele espaço para ver aquele espetáculo, mas tu vê que a cabeça está girando por todo o ambiente, né? Então era curioso, assim, por exemplo, nessa casa de swing tinha fila desde cedo, entendeu? E essas peças teatrais, elas eram fixas num determinado lugar ou elas andavam? Elas eram andantes, né? Elas circulavam pelo... No cemitério circulava, andava, né? No cemitério se deslocava, tinha uma espécie de cortejo até o local principal de apresentação, e isso acontecia. Já na casa de swing, o próprio espaço ele não te dá muitas possibilidades de mobilidade, né? Então ficava mais centrado. Tá? E um outro lugar que nós ocupamos era um estúdio de TV, e era um espetáculo que acontecia aqui, na Alemanha e na Argentina ao mesmo tempo. Só que a característica desse espaço era levar as pessoas para um estúdio de televisão e elas estarem muito próximas da atriz que estava fazendo o espetáculo. E aí é uma mistura de set, de proximidade muito íntima e também de uma intimidade de casa, porque a atriz, apesar da gente estar ali fisicamente sabendo que era um estúdio de TV, era cenicamente a casa da atriz, né? Então, onde ela ia no banheiro, onde ela tomava banho, onde ela circulava, e as pessoas acompanhavam. Continuar falando sobre o teatro de rua, só que um outro aspecto. A gente sabe que o teatro de rua ele é um caldeirão diversificado que aborda questões culturais, sociais e políticas. Por que em algumas situações ele incomoda tanto alguns governos, como, por exemplo, na época da ditadura militar no Brasil, que ele chegou a reprimir o teatro de rua, como foi o caso do CPC em São Paulo? Vamos pegar a experiência da Espanha para contrastar com isso que tu está falando, tá? A Espanha tem uma produção de rua muito grande, tá? Essa produção de rua grande, ela é um investimento do regime franquista. Ele, ao contrário, ele estimulava o fomento aos trabalhos de rua. E, claro, que esse fomento era uma forma também de dominar aquele tipo de produção que era feito. Para nós aqui não tinha esse fomento, não tinha esse aporte, né, do governo, a aprovação do governo, e aí vem o corte. A gente pode fazer um corte temporal também e voltar ao tempo de hoje, tá? É a mesma questão. As ruas estão hostis, não estão permitindo a manifestação do artista, né? Estão cerceando. É claro que esse cerceamento ele é estimulado, né, por um líder que está aí como presidente, que autoriza, de uma certa forma, o sujeito mais reacionário, 30% da população brasileira, direita radical, que se acha no direito de olhar para ti e dizer vai para Cuba, se não gostar de ti, entendeu? A rua
os espaços urbanos são territórios de disputa, são territórios de poder de fala, de poder de ocupação. Alguns espaços, nós, eu e tu, não somos autorizados a ir, a pertencer, né? A não ser que a gente seja vestido com códigos possíveis de entrar em determinados espaços. Eu acho que é importante a gente olhar assim para fora da janela e olhar para o nosso país, tá? 52% da população não tem saneamento básico, 75% recebe uma média salarial de R$ 1.600. As pessoas morrem de fome no Brasil, as pessoas não têm trabalho no Brasil. O Brasil não é a Avenida Paulista, não é Ipanema, Leblon, é também, mas não é predominantemente isso, né? Tem aí os rincões, as periferias, muita coisa desgastada e difícil para a vida do brasileiro. Ir para a rua, dizer e se manifestar é ocupar um espaço de conflito, uma arena de conflito. E me parece, tá? Eu tenho uma suposição, tese, especulação, que as ruas redefinem o poder. A ocupação das ruas redefine o poder. O que a gente vê agora no Afeganistão? De cara, são as ruas ocupadas. São os deslocamentos territoriais. O bebê que é passado para o outro lado do muro. É o espaço, né? O espaço, o território. O soldado que anda rindo, armado, agora em cima de uma caminhonete, porque o poder foi tomado por eles. A gente vê claramente isso, né, nos períodos mais tensos de impeachment. Se todo mundo ir para a rua e falar fora Bolsonaro, a chance dele cair é muito grande. Então, as ruas redefinem o poder e, por isso, eu acho que é um espaço muito disputado. E, é claro, né, historicamente, o artista, de uma maneira ou de outra, ele catalisa e reverbera o tipo de produção, né? Ele tem a reflexão sobre o que está acontecendo, mesmo sem ser, muitas vezes, um processo racional disso, né? Eu nunca me esqueço que em 1994, 1995, por exemplo, tinha muita produção que evidenciava a questão dos meninos de rua. E é um dos momentos mais dolorosos nossos, de chacina, né? A chacina da Candelária, depois vem lá Vigário Geral. Então, isso reverbera no país todo, né? Acho que tem a ver com essa partilha do sensível também, né, que o Rancière fala, né, da partilha poder ser a partilha de estarmos partilhando algo, mas a partilha como, né, vamos fazer a partilha, né, vamos fazer as separações, e a gente tem essa rua de mão dupla, né, e saber como gerenciar, acho uma palavra muito ruim, mas como catalisar, né, essas forças e transformar elas em algo produtível, né, dizível, visível. Tu acho sabe, que Mônica, que essa isso é o que a arte faz, né? Sim, é muito perceptível isso, assim, sabe? 2016, fazendo o festival, nós já sentíamos que a rua estava diferente. A recepção do público estava diferente. Ali já tinha um movimento de desarticulação de afeto, sabe? A aproximação com os espetáculos já era diferente, assim, já não era uma aproximação tão integral, já tinha uns afastamentos, já tinha algum tipo de desarticulação que estava embrionário ali, já nascia ali.
E depois isso vai se acentuar a esse ponto, né? De repente, tu ter um corredor de apresentações e tu ter uma passeata passando ao lado, pedindo regime militar, intervenção militar, essas coisas todas. E virou esse espaço de conflito, né? De polarização, é muito curioso, assim, porque a rua ela vai te dando também esses sintomas de transformação que tu não consegue ver direito o que é no início, assim, sabe? Mas depois desemboca. É claro que cada território tem as suas particularidades, mas chegou um determinado momento que o sujeito andar com uma camisa vermelha na rua já era uma possibilidade dele já ser hostilizado, sabe? Ainda tem a situação da pandemia mesmo, né? Porque ocorre um abandono da rua, né? Ocorre um esvaziamento da rua também, e do ser político, né? De se estar integrado e de se estabelecer relações interpessoais e se ter a noção exata do que é a coisa pública, né? Do que é essa democracia, assim, eu acho que com cada um em casa, né, com essa individuação, eu tenho a impressão que até a gente recuperar isso deve demorar um tempinho, mas eu acho que é função do teatro mesmo se reinventar, das artes, né, como um todo, sim, de alguma forma, né? A gente teve vários períodos. Impossibilita a sociabilidade, né? Impossibilita a possibilidade de assembleia, não uma assembleia, digamos assim, panfletária, a assembleia orgânica da civilidade, né? De repente tu vê um espetáculo, daí tu desloca para um outro lado, encontra um amigo, pergunta para o amigo, tu viu, não viu, como é que foi? Ah, não gostei, gostei. O encontro, o que é, de repente, tu tirar um adolescente da rua, né? Tu deixar que um filho teu vá conviver com um outro na rua. É a impossibilidade dessa sociabilidade. Isso é muito ruim. Em relação a isso, né, e um pouco vendo essa linha do tempo, é esquisito quando a gente está falando de espaço, falar de linha de tempo, que parece que as duas coisas não se combinam, né? O bem a gente está no espaço, o bem é uma relação linear. Mas, de qualquer forma, no Brasil, a gente tem o começo do teatro de rua de forma religiosa, como uma espécie de catequese, e aí depois vem os órgãos de poder fazendo um teatro também na rua para chamar o povo para si, também como uma demonstração de poder. Aí, como a Isabelle falou, os teatros que são mais políticos, né, muito relacionada com a vanguarda russa, europeia, e aí depois, pós-ditadura, a gente vem com um teatro que é mais social, né? A gente aqui no Rio de Janeiro tem o do Amir Haddad, né? Que é um patrimônio material do Rio de Janeiro, do Estado, quem não conhece deveria conhecer. Pós-pandemia, porque eu acho que agora é isso, né? Pós-pandemia, o que você acha que vem por aí? Como é que o teatro vai se reinventar em termos de afeto, em termos da procura do sensível? Assim, o que você acha que está vindo? Assim? Quais são as promessas? Eu acho que a pandemia ela nos dá a possibilidade de restartar uma série de questões, de restartar os próprios festivais e de restartar sentidos, acho que cênicos, tá? Tendo no centro a valorização da vida. Então, eu te falei daquele meu desgaste e de uma necessidade de reencontrar outras possibilidades, então veio essa coisa que eu chamo de rua expandida, né? E eu consigo hoje, eu já sou nutrido hoje por essa questão de valorização da vida na aplicação
da nova edição do festival que eu vou fazer. E a interrogação é o que é essa valorização da vida em todos os elos, entendeu? O que é essa valorização da vida na relação com o artista, na relação com o público, na relação com o trabalhador, que não é necessariamente um artista, mas está dentro do festival, né? Que compromisso... eu acho que tem um compromisso redobrado na Constituição de uma programação entregue, né, para o cidadão, que vai muito, muito além do que criar uma grade por criar uma grade. É como se, nesse período, a gente destampasse uma bacia de necessidades, sabe? De valorização da memória, valorização das histórias, valorização dos povos tradicionais, e aqui com um distanciamento de um uso social, de um mau uso social que foi feito durante muitos e longos anos também, quase que usando isso como um mote de contrapartida, quase que arrogante, de fazer o bem, sabe? E eu fico empolgado. Eu não olho com tristeza, não. Eu olho com compromisso e com propósito. Eu acho que a pandemia, o contexto político, nos encharca da possibilidade do propósito, né? A entrega é maior, ela tem outros significados, ela tem outras cores, tem outras possibilidades, assim. Eu acredito nisso. Pode ser um auto-engano, eu acredito que não é. Agora, falar um pouco sobre as diferenças, né? Existe alguma identidade no teatro de rua no Brasil? O diferencia do teatro de rua dos outros países? O teatro de rua ele acompanha muito esse movimento de sociabilidade brasileira, tá? Então, tu tem ali 85, 88, abertura democrática, democracia. Até ali nós tínhamos uma produção mais aguerrida, com foco, digamos assim, nos regimes de ditadura. Início dos anos 90, a produção ainda bebia um pouco nessa fonte, tá? Início dos anos 2000, nós temos um curto-circuito. Nós temos uma desconfiguração e passa a ter um tipo de produção esteticamente mais elaborada. Então, tu tem também aí a entrada nesse segmento de novas gerações que foram buscar os seus estudos, né, a academia, a universidade, domínio de linguagem, e isso explode na rua brasileira. Então, o teatro de rua não pode mais ser visto como aquele grupo tradicional que faz um teatro de rua vinculado a um folclore. É a performance, são as experiências, as intervenções urbanas. Aí tu tem uma multiplicidade que não tinha até então. 85, 88 tem uma sede muito grande, a sociedade tem uma sede muito grande de ir para a rua, de falar, de gritar, de ocupar a rua, né? Um sentimento que estava represado ali pela questão do que estava se vivendo até então. E depois, aí, anos 2000, tem uma necessidade de ocupação das ruas. Não dá para a gente esquecer ali, tá? Junho de 2013. Aquela reivindicação também é uma reivindicação do espaço e da produção. E isso diferencia a produção de rua brasileira da produção, por exemplo, francesa, que é uma produção, digamos assim, que ela é estruturada de uma forma financeira, ou existe a possibilidade de estruturação para o profissional que faz algo na rua, porque ele tem um circuito de festivais potentes naquele país. Ele é um intermitente, ele trabalhou 6 meses
e vai passar 6 meses sem trabalhar, mas esses 6 meses que ele passa sem trabalhar, ele tem uma remuneração que assegura ele. Então, isso também impacta no tipo de produção que é realizado, né? Então, tu vê produções mais grandiosas, uso dos espaços públicos, que aí já explora outras coisas, a verticalidade, os fogos de artifícios, buscam outros recursos, aliás, que tentam buscar novos caminhos, mas muitas vezes não são eficazes, buscar novos caminhos daquilo que Jean Vilar criou lá no Pátio do Papa, quando ele faz o Festival de Avignon, que ele tira do lugar tradicional e leva para a rua as produções, né? Então, tem esse tipo de DNA, digamos assim, a produção francesa. Já a produção da Espanha tem particularidades, em todo lugar tem particularidades, daí é o que a gente sempre busca, né? É tu garimpar e achar essas questões muito específicas, né? Para trazer para um festival e que isso tenha um impacto não só no setor cênico, do ponto de vista estético, mas que também tem um diálogo com o cidadão da cidade. Mas tem a Espanha tem uma outra característica, tem um vínculo circense, tem uma produção dos números e, curiosamente, agora, antes mesmo da pandemia, começou a ter um tipo de produção quase que reduzida, assim, uma mini produção, espetáculos que duram 5, 10 minutos. E aí são 2, 3, 4, 5, 6 números, entendeu? Tem essas particularidades. A produção portuguesa já tem ela é um pouco mais barroca nessa questão da produção de rua, né? No Brasil, a gente tem uma diversidade, a gente tem grupos que têm proximidade com a questão folclórica e fazem muito bem isso, com as questões tradicionais. A gente pode pegar a Carroça e Mabulengo, que aí já é geracional, família, 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 né? Na extensão. Tu pode pegar o Amir, que vocês mencionaram. O Amir é muito curioso assim, nessa questão dialética até, né? Um diretor de grandes atores, mas que tem a necessidade de ir para a rua para o seu bem, né? Ele se renova ali e quando vai trabalhar com um ator global, super reconhecido e famoso, ele sempre tenta desconstruir as amarras daquele ator a partir desse experimento que ele desenvolveu na vida dele, né? Que foi o lugar que ele se reinventou, digamos assim. Temos espetáculos lindos e marcantes, evidentemente, na rua, né? Romeu e Julieta tá na história do teatro brasileiro, do Galpão, né? Fazendo muito sucesso, emocionando, com toda uma mística, né? Do grupo, do próprio espetáculo, rompendo fronteiras, apresentando no Globe Theatre. Quer dizer, tem toda uma mitologia muito bonita aquele espetáculo ali, né? E também muito fiel à questão mineira, né? Dos cantos, do jeito mineiro de ser, do acolhimento. Eu vi uma apresentação deles lá em Minas e era muito bonito, porque quando cantavam, todo mundo cantava junto do público, assim, sabe? Aí nós temos a produção do Rio Grande do Sul, que é bastante diversificada. Hoje ela é muito diversificada, né? E aí também o domínio das linguagens ajudaram nisso. Então, um determinado grupo vai se especializar na máscara e é isso que ele leva para a rua. O outro vai se especializar na comédia dell'arte e passa a ter esse domínio mais técnico mesmo da linguagem e aplicar isso, né? Os Parlaplatões de São Paulo, num determinado momento, tinham um domínio muito claro dessa questão, assim. Uma coisa que eu acho bastante diferente, assim, tá? E aí, pensando em quem está fazendo o teatro, tá? Em relação aos espaços, é que tu descobre que a rua ela é cheia de variáveis. Às vezes, conforme for o território, tu faz uma apresentação numa rua, o morador da rua de cima não vai ali. E aí tu apresenta na outra rua, e o mesmo acontece, o morador da rua de baixo não vai lá. Então, tu vai
tu vai descobrindo também essas questões territoriais de diálogo, domínio, restrições. Eu lembro uma vez que a gente fez uma apresentação, isso foi em 1995, lá em Vigário Geral. A gente estava com uma temporada no Glaucio Rocha e foi fazer uma apresentação de espetáculo de rua lá em Vigário Geral. Na época, o Caio Ferraz, não sei se vocês lembram dele, ele era meio que líder comunitário lá de Vigário Geral, procuramos ele pediu autorização lá para os traficantes, patrões, e a gente fez a apresentação lá. Fizemos um cortejo, e aí um menino deu lá uma zoada com os atores, a mãe pegou ele e deu um safanão nele, disse, não, pô, a gente nunca tem nada aqui, quando tem tu vai ficar zoando, sabe? Então a gente vai descobrindo particularidades desses territórios. E o que compõe a particularidade desses territórios é muito o aspecto cultural que às vezes a gente confunde com a questão da arte, mas é a constituição deles, a forma de viver, as limitações que o espaço tem ou não tem, os acessos, as dificuldades. Uma vez a gente foi fazer um espetáculo aí no Rio de Janeiro, lá no condomínio do Gerbonheim, que ele estava de aniversário, a gente resolveu fazer um espetáculo de rua no condomínio dele, né? É claro que levamos um balde de água né, de um prédio chique, e ele adorando, né? Mas são territórios, né, que tem essa coisa toda, assim, né? Então, para quem faz, tem essas diferenças. E aí o público, aí no espaço físico, às vezes ele é mais chapado, digamos assim, sabe? Ele é mais previsível até, sabe? Em relação às recepções. Não dá para dizer assim necessariamente que tem uma característica única, sabe, da produção de teatro de rua ou das artes urbanas de cada país, porque é como o Brasil, tu vai ter características que são impactadas pelo território. Então tu vai ter, por exemplo, a produção cearense tem um determinado perfil, a produção do Paraná tem um outro perfil, que vai levando mais a performance para a rua. Tu tem no DF, Brasília, até pela arquitetura existente em Brasília, exige um outro tipo de manifestação cênica de rua. Então, isso muda o tipo de produção que é feito ali. E todo esse conjunto compõe o que são as manifestações de rua do país. E assim vai ser também na França, na Espanha, em Portugal. O território ele atua sobre essa produção, sabe? Ele dialoga, ele interfere, ele demanda, ele mexe no objeto estético. A não ser grupos que são especialistas, digamos assim, nos corredores de festivais. Aí já é uma produção, muitas vezes, feita por demanda, tá? Para ser aplicadas e colocadas nesses corredores culturais. Tenho uma pergunta para te fazer. Eu posso falar um pouco mais aqui do Rio de Janeiro, óbvio, né? Eu acompanho alguns grupos de poesia de rua que normalmente se situam ali na área do centro da Cinelândia, mas que também estão nos subúrbios, né? Estão no metrô, que também estão nas barcas, enfim. E normalmente eles se encontram em lugares degradados, né, em lugares onde a poesia possa fazer a diferença, né? Se a poesia não só da voz, que sai de uma voz, mas que possa inundar aquele espaço e as pessoas que circulam por aí. Existe algum teatro de rua que tem essa característica que normalmente se apresente nesses locais, assim, Alexandre? Tem muito. Tem uma identificação muito grande com com a causa social também, né? Então tem esses vínculos são criados, né? Então
às vezes aqui, por exemplo, eu fiz uma experiência aqui que era colocar o Tá na Rua num parque chique da cidade, zona rica, entendeu? Evidentemente, o Amir não gostou, porque achou que o pessoal ficou longe demais, mas era o contraste que eu queria justamente, entendeu? Mas grupos, infinitos grupos que buscam essa relação, que buscam a relação desde o Márcio, que vai viajar de barca para chegar nos indígenas e tentar mostrar o espetáculo dele, e ele não está interessado, de repente, em ir para um Sesc de São Paulo. Tem todas essas particularidades, assim, né? Tem essa matéria que mexe nos artistas, né? Isso é muito específico, assim, tem grupos que não abrem mão disso de jeito nenhum, né? De ir para um lugar, um bairro pobre, pessoas que não têm acesso a nada, e usando aquela tradição de chegar de supetão, apresentar, não anunciar nada, e também sair depois, ir embora, e não falar muito, assim, sabe? Agora tem coisas que surgiram que são muito ricas, assim, né? Então, tem o André Carreira em Florianópolis e o Grupo Erro. No teatro mais tradicional de rua, tem a preocupação em formar a roda e tal, e para o Grupo Erro, formar a roda é o erro do espetáculo, é o fracasso do espetáculo, né? Então, todas essas mudanças são muito significativas, porque não é só uma mudança de gramática cênica, é uma interferência de diálogo social que vem através da arte e dessas inquietações desses criadores, né? E já o André opta muitas vezes por recantos, por esquinas, por trechos, por lugares que aparentemente ninguém escolheria fazer um espetáculo teatral, ele usa aquilo lá e quebra determinadas convenções, que é aquela coisa histriônica, grande. Não, pequena, fala baixo. Então, tem uma multiplicidade que é muito rica, né? O Michael K., por exemplo, do Paraná, DNA de Dan, que é um espetáculo que agora, nessa onda mais conservadora, ele já foi preso até em função do espetáculo, né? Ele leva a performance para a rua, 9, 12 horas, né? A gente sabe que essa relação da performance é extensa, não é como um espetáculo que a gente vê ali 1 hora, 45 minutos, né? 9, 12 horas, e é muito significativo, assim, porque ele desenvolveu uma espécie de resina que ele passa no corpo, ele está nu e dentro de uma bolha plástica, essa resina ela vai secando com o tempo, ele fica quase imóvel e fica quase com uma pele de cobra, isso, mas a relação da plateia que está fora dessa bolha, daqui um pouco ela está dentro da bolha e daqui um pouco ela está comendo aquela pele que está nele e ele está nu. Então, dilata a percepção nossa vendo aquele tipo de experiência acontecendo, entendeu? E aí, teatralmente, eu acho que isso é muito rico, porque nos leva para um chão não dominado. Elaborar um pensamento, elaborar um olhar sobre o que significa isso, né? Ou o que aponta, ou seja, tem elementos novos que são extremamente significativos. Eu queria só que você falasse um pouquinho mais, que você falou de uma diferença entre o teatro de rua e a performance sendo um pouco mais longa em relação ao teatro. Quais são as outras diferenças? Existe um hibridismo que agora fica difícil dizer o que é um, o que é outro, ou ainda dá para delimitar o que é happening, o que é performance, o que é teatro? Se você pudesse falar um pouquinho. Às vezes dá, às vezes não. Quando um grupo ele de rua, e aqui eu acho que é importante também fazer uma distinção, né? Teve um certo tempo que o teatro de rua ele era associado muito com um aspecto mais pobre da produção cênica, isso especificamente no Brasil, tá?
Só que isso é uma inverdade, porque se tu for usar os recursos de uma rua, até do ponto de vista da estrutura, eles te demandam uma estrutura muito maior, às vezes, do que determinado espaço de um edifício teatral, de som, de luz, enfim, para ocupar todas as possibilidades possíveis, tá? Quando um grupo de rua ele faz o domínio da linguagem cênica, ele faz uma farsa, ele faz uma comédia dell'arte, ele faz um espetáculo de máscaras e usa essas linguagens, tu identifica de cara assim a especificidade cênica dele. As performances também, algumas são muito bem definidas enquanto performance, assim, sabe? E aí não influencia tanto a questão do tempo. Umas, por objeto próprio, são extensas, como essa do Michael, mas a gente pode pegar uma do Heráclito, da Bahia, né? Que são pessoas com uma espécie de um colete de charque e caminhando com um balde de ferro com brasas e, de repente, tira um ferrador e queima o colete daquela pessoa. E aí tu tem aquele cheiro da carne, aí tu tem todos os simbolismos de um negro que está sendo marcado, né? E simples assim, mas ela te dilata, ela te leva para algum lugar. E isso eu acho que mudou muito assim na produção dos espaços urbanos. Tem um domínio teórico e técnico bastante aplicado, sabe? E muitas vezes, quando tem a confusão desse hibridismo, a tendência é isso não se sustentar muito. E aqui nós temos um avanço também na produção de rua, dos espaços urbanos no Brasil, que foi a inserção, né, do profissional dentro da academia, né? E aí nós podemos falar do André Carreira, da própria Rosiane Trota, quer dizer, pessoas que hoje talvez a gente tenha entre 10 e 15 livros de produção de teatro de rua do Brasil. É pouco comparado com a produção de teatro oficial, é pouco, mas é muito, porque início dos anos 90 não tinha nada, absolutamente nada. Então, tem um domínio muito grande disso, né? E especialistas, a gente pode falar do Matteo Bonfitto, muito com domínio muito grande da questão performática, da questão da rua, do próprio Narciso Teles, né? Que é uma fonte ali do Tá na Rua, mas que depois busca o seu caminho individual e vai para outra, constrói uma outra história, assim, né? Então tem os profissionais do teatro que se apropriaram de uma maneira muito rica e convicta disso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a performance da palavra falada baixa, porque a rua ela tem ruídos, né? Normalmente você tem um tom um pouquinho acima na fala para que você haja escuta, né? E aí quando tem uma performance em que ele faz o inverso, né? em que a voz abaixa o tom, qual é o tipo de experiência, assim? Qual é o tipo de comportamento que essa rua vai ter em relação a ele? Ele tinha um espetáculo chamado Guarda-Chuva, tá? Ele acontecia numa praça, uma praça que não tivesse muita circulação. E às vezes o dia e o horário que tu escolhe pode ser que não tenha circulação nessa praça que é muito movimentada em determinados horários, tá? E era uma história ali que tinha uma relação entre duas mulheres assim que se amavam, mas com todas as questões que a gente conhece de não poder se revelar, de não poder expor isso, né? E de repente na plateia duas senhoras e num momento muito delas e calmo, né? Uma segura a mão da outra. Então
é um pouco esse sussurro, digamos assim, quase que um sussurro no ouvido, calmo, delicado, sutil, que permite, né, contemplar, se aquietar. E, é claro, esse é o objeto estético dele. É diferente da farsa, do histriônico, do grande e tal. E o fato dele buscar recantos é como se tivesse te convidando e trazendo pela mão aos teus próprios recantos, né? Tuas ruas mais silenciosas, teus espaços mais quietos, teus espaços menos movimentados, né? E a sensação que eu tenho vendo os espetáculos dele é que o silêncio é algo essencial no trabalho dele. Aquele barulho que é utilizado, às vezes, por um artista de rua, até como caco do espetáculo, possibilidade de inventar o improviso, o inesperado, o silêncio ali preenche. Tanto é que a maioria dos espetáculos termina as pessoas indo, né, os atores indo, e ficando ali o silêncio e o público. Então, acho que tem... isso, para mim, compõe uma linguagem, né? E, às vezes, uma linguagem que não é simples de perceber, sabe? Então, o silêncio, o constrangimento, o recanto, o espetáculo não grande é o elemento da linguagem dele que ele nos chama, né? O André Carreira, que você até já citou, né, ele considera o teatro de rua como um teatro de invasão, em que a própria cidade é a dramaturgia. Mas, por outro lado, através das convocatórias, pode-se estabelecer um espaço de acordos. Você pode falar um pouco para a gente sobre essas duas experiências? Sim. Acho que dá para mencionar dois artistas aí, tá? O André e o Francis. O Francis está lá no Ceará agora, mas ele é de Brasília, tá? Francis Wilker. O Francis, ele vai fazer esse acordo, tá? Ele vai fazer um espetáculo bebendo na fonte da Lígia Clark, que usa um fundo de um edifício, os fundos de 2, 3 edifícios, aquele espaço ali que a gente olha pela área de serviço, né? E constrói nesse espaço, e constrói descobertas, e constrói olhares, outras possibilidades, né? Para um espaço tão, às vezes, mecanizado por nós, né? Quase como um espaço escondido da nossa casa, né? O André tem essa questão do teatro de invasão, da intervenção com a cidade, né? De uma certa intromissão, de um certo... acho que intervenção é a palavra certa, assim, sabe? De chegar, se posicionar e propor outras questões. Mas o teatro de invasão, eu acho que é um ponto da escola cênica dele. Não é o que caracteriza toda a produção dele. É um aspecto, né? E isso talvez fique mais evidente no Don Quixote, o espetáculo que ele fez com o pessoal de Goiânia. E tem uma mescla ali do real e do ficcional que o público fica em dúvida. Esses policiais são policiais mesmos, porque aí ele usa o recurso do carro, a polícia que vem, que prende, que leva, e isso acontece na esquina, isso não acontece numa roda que se formou, e aí tem uma mulher de rua que acompanha aquilo ali, e gosta e segue, mas tu não sabe se ela é do espetáculo, não é? Então, é curioso porque aí
é a invasão quase que da rua em nós, entendeu? A gente está assistindo. E quando tu vê, é tudo a encenação. Mas gerou essa confusão absoluta na gente, assim, né? Esse cara é de espetáculo da rua. Não sei se respondi o que tu me perguntou. O espectador ele vira um pouco ator, né? Porque ele não sabe se vão se relacionar com ele ou não, se a outra pessoa é ator ou não, e deve criar uma certa tensão também, né? Cria uma tensão e acho que quebra vários estigmas, assim, até do ponto de vista midiático, né? Quer dizer, de repente tem atores ali que estão perto de ti, mas não são atores também que tu conhece. Então, tu coloca o teatro também em um outro lugar que também não é um lugar, às vezes, idealizado. Não é um lugar projetado por muitas pessoas, né? E, claro, né, com a possibilidade da interferência o tempo todo, de ambas as partes, né? Eu gosto muito, assim, sabe? Eu gosto muito. Teve uma vez que tinha uma apresentação, aqui tem um local em Porto Alegre chamado Esquina Democrática, é uma esquina bem no centro da cidade, tem esse nome porque várias manifestações políticas, é uma esquina tradicionalmente de manifestação política. E tinha um espetáculo de dança da Carla Vendranini, e ela se contorcendo, né, toda cheia de lama e tal, e 3 senhoras que estavam indo para o trabalho, isso era cedinho da manhã, e aí quando eu vejo que tem gente falando assim, às vezes eu paro do lado para tentar ouvir, né? E aí uma estava dizendo para a outra, não, mas ela está grávida, está esperando um filho, e a outra já vinha com uma outra elaboração, e a terceira com outra, e ficaram assim uma meia hora ali discutindo, até que uma disse assim, olha, eu não sei o que é, mas está me emocionando. Então tem não importa, sabe? Tem vínculos, tem algum tipo de resíduo ficou. E é isso, não importa a história, não importa, né? É claro que tem espetáculos que vai ter ali a dramaturgia bem solidificada, mas eu acho que leva para uma outra dimensão, assim, sabe? Uma outra dimensão de... Porque aquilo não está planejado no cotidiano delas, né? De repente apareceu lá alguém fazendo uma performance, dançando e tal. E emocionar uma pessoa, né? Acho que a gente trata assim como se fosse qualquer coisa. Não é, né? Não é. Eu acho que são momentos muito ricos, assim, sabe? Ricos mesmo, assim, de afeto, de dilatar algum tipo de sensibilidade. Que talvez aí eu link com o Festival Imaginação, porque a imaginação é fundamental no nosso processo de elaboração, né? Me surpreende que a imaginação está longe da nossa constituição política ou de cidadão, né? Tudo que é construído é na imaginação, é tu imaginando a tua tese, o teu trabalho, as tuas teorias, os teus questionamentos, os teus desejos são imaginados e é isso que te move e vai, né? Ou a própria sombra também é imaginada e isso te angustia. E aí, quando tu abre essa janela da possibilidade pequena, mas também imensa, né, de emocionar, acho que é levar alguém para a possibilidade de uma outra... E aí eu volto ao que tu falou, né?
de um outro espaço, um espaço outro, de uma outra possibilidade. E é isso que eu acho que a criação, a arte nos dá, independente da linguagem, independente do espaço, que é a possibilidade outra, sabe? E aí eu vou costurando e embolando tudo e pensando no que tu me falou na questão da pandemia, é a possibilidade outra tendo a valorização da vida como eixo, entendeu? O tempo todo. E que é talvez o que nos mova enquanto ser humano, né? A possibilidade outra para a minha existência, senão não existe. Ou existe de determinada maneira, né? Bom, nós vamos encerrando aqui a nossa espiral de conversa com Alexandre Vargas. Eu quero agradecer muito a sua presença. E agora que vocês que estão nos assistindo já conheceram um pouco mais sobre o Alexandre Vargas, o trabalho dele, convidar que visitem a Galeria Heterotopias, da qual eu e Mônica somos curadoras, e aproveitem todas as ações do Festival Imaginações, dia 28 e 29 de agosto. Muito obrigada, Alexandre. Muito obrigada, Mônica. E bem-vindos ao Festival Imaginações.